milhão de reais, será que dá para parar de trabalhar e viver com os rendimentos desse valor? É isso que você vai descobrir hoje nesse vídeo. Esse número de 1 milhão de reais, sem dúvidas, é um número muito emblemático para qualquer pessoa. Sempre que as pessoas pensam em alguém milionário, já logo vem aquela imagem de viagens, carro de luxo, mansões, como se a pessoa que fosse milionária já tivesse ali a vida resolvida. E com certeza, 1 milhão de reais é muito dinheiro. Inclusive, você investir para conseguir, construir seu patrimônio para chegar nesse 1 milhão de reais é fundamental, porque essa é uma forma que você tem de juntar ali, parte do dinheiro que você ganha trabalhando, fazendo aquela renda extra e colocar ele para trabalhar para você. Até porque, como eu vou te mostrar aqui, o nosso dinheiro, e qualquer moeda, ela está constantemente perdendo dinheiro ao longo do tempo. E para a gente perceber isso, é só a gente lembrar o que a gente conseguia comprar com 100 reais há 5 anos atrás, por exemplo, quando a gente ia no mercado, e o que a gente consegue comprar hoje em dia. Você concorda comigo que já reduziu a quantidade de coisas que a gente conseguia comprar. Agora imagina só isso ao longo de 30 anos. E assim, eu digo 30 anos porque o nosso dinheiro, o real, ele começou a funcionar em 1994. Então ele já está quase completando 30 anos. E aqui eu vou te mostrar o quanto que ele já desvalorizou nesse tempo. E para te mostrar como que o real já desvalorizou, eu vou usar aqui essa calculadora e vou te mostrar quanto que 1 milhão de reais lá de 1994 valeria no dia de hoje. Então aqui é muito simples, eu vou colocar aqui quando começou realmente a funcionar o real, que foi aqui julho de 1994, e vou usar o último índice que a gente tem disponível, que é de fevereiro. E para saber quanto que o dinheiro desvalorizou, quanto que foi a inflação nesse tempo, a gente usa aqui o índice do IPCA. E para quem não sabe, o IPCA é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Então assim, na prática, todo mês o IBGE ali faz um levantamento de como que estão os preços das coisas ali, que no geral o brasileiro costuma consumir, e mês a mês ele vai acompanhando o quanto que as coisas estão subindo de preço. Então, através disso, eles conseguem medir a inflação. Então, vindo aqui, vamos colocar aqui agora 1 milhão de reais. E esse seria o resultado. 1 milhão de reais lá em 1994, para a pessoa ter o mesmo poder de compra, hoje ela teria que ter 7 milhões e 600 mil reais. É por isso que a gente ainda é apegado na questão do milhão. Sem dúvidas, 1 milhão de reais ainda é muito dinheiro hoje em dia, mas ao longo do tempo, você viu aqui que ele vai aos poucos perdendo o poder de compra. É por isso que aquela pessoa, quando ganha 1 milhão de reais, já pensa ali em comprar aquele apartamento dos sonhos, comprar aquele carro de luxo, Tudo isso são passivos, que ao longo do tempo vai tirando dinheiro do seu bolso, para você poder manter. Porque o apartamento você vai ter que pagar IPTU, vai ter que pagar condomínio, o carro você vai ter que pagar seguro, vai ter que pagar IPVA. Então todos esses são passivos. Então hoje aqui eu vou te mostrar quanto que renderia você investir esse 1 milhão de reais 100% em renda passiva. E por que eu digo renda passiva aqui nesse caso? Porque é claro que muitas pessoas podem pensar, poxa, eu abriria ali uma sorveteria, uma pizzaria, uma padaria. É claro que tudo isso é possível. Mas aqui o foco é você investir esse dinheiro em renda passiva, que mensalmente vai já colocar dinheiro ali na sua conta sem você precisar fazer nada. Então, de imediato, pensando ali em 1 milhão de reais, a pessoa pode logo pensar aí nas contas remuneradas, Então ali tem Nubank, IT, 99Pay, PicPay, então assim, tem várias contas remuneradas que estão rendendo ali, no geral, 100% do CDI. Ou seja, essas contas acompanham a Selic. E nessas contas, fazendo aqui um cálculo, um CDI no dia de hoje, que está em 13,65, levando em consideração que a pessoa vai ter que pagar ali o IR, o imposto de renda, que no caso seria de 22,5, então mensalmente, já descontando esse imposto de renda, a pessoa teria, caindo ali na conta dela, um valor aproximado de R$ 8.300. Aí você já pode pensar, poxa, então R$ 8.000, já daria para eu fazer muita coisa, já gastar com isso, com aquilo. Mas calma, porque aqui a gente tem dois problemas que a gente precisa analisar. O primeiro deles é a desvalorização do dinheiro. Então é só você pensar que esse valor aí de cerca de R$ 8.000, daqui 20, 30 anos, não vai estar comprando as mesmas coisas que ele compra hoje. Até porque eu te mostrei aqui como que o dinheiro vai desvalorizando ao longo do tempo. E só para você ter ideia, se nós tivermos nos próximos 30 anos a mesma inflação que nós tivemos, daqui 30 anos esse valor de R$ 8.300 vai ter o poder de compra que R$ 1.100 teriam hoje em dia. Então imagina só, se a pessoa simplesmente for gastando tudo que ela recebe e não reinvestir nada, lá na frente ela vai estar recebendo esse mesmo valor, de R$ 8.300,
porém ela não vai estar conseguindo comprar quase nada do que ela comprava. E o segundo ponto é a variação do rendimento. Esse investimento, né, nas contas remuneradas, eles estão ali atrelados à Selic, que é a taxa base de juros. Então é claro que se a Selic subir, o seu rendimento também sobe, mas se a Selic cair, o que acontece com o seu rendimento? É isso, também vai cair. Só para você ter ideia, em 2020 a taxa Selic estava em 2% ao ano. Então, a pessoa que, por exemplo, estava recebendo R$ 8.300, nesse exemplo que a gente está falando, passaria a receber cerca de R$ 1.300. Então, é uma queda muito grande de qualidade de vida que a pessoa teria. Aí você que entende um pouco mais de investimento já fala, pô, já sei, colocaria então o investimento ali num pré-fixado. Porque para você que não sabe, renda fixa existem dois tipos. Tem ali o pós-fixado e o pré-fixado. O pós-fixado são justamente aqueles investimentos que estão ali vinculados à Selic. Então, se a Selic sobe, o seu rendimento vai subir, e se a Selic cai, o seu rendimento também vai cair. Agora, os pré-fixados, como o nome já diz, né, é aquele investimento que quando você compra o título, você já trava a sua taxa, você já sabe exatamente quanto que você vai ganhar ao longo do tempo. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui na tela, a gente tem aqui no caso na Nuinvest, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, um investimento aqui pré-fixado no Tesouro Direto de 13,24 ao ano. E isso, né, pagando juros semestrais, ou seja, ali de 6 em 6 meses você vai ter um dinheiro entrando na sua conta. Então aqui nesse caso você teria cerca de R$ 48.000, já descontando ali, né, o valor de imposto de renda e que você também teria que pagar, você teria ali livre na sua mão R$ 8.000. Só que aqui nesse caso do pré-fixado, você tem ali o risco da inflação, porque pensa só, ao longo do tempo pode ser que a inflação suba e por consequência a taxa Selic também vai subir, só que esse seu título vai continuar pagando esse mesmo valor. Então nesse período de alta de inflação, você vai perder o seu poder de compra e não vai conseguir reajustar ele, porque a Selic subiu, mas o seu rendimento está travado. E tem um outro detalhe, quando esse título for vencer, que aqui nesse caso do exemplo que eu peguei é em 2033, você ainda vai depender do patamar em que a Selic vai estar, porque pode ser que lá em 2033 a Selic esteja de novo em 2% ou não, ou esteja até mais alto. E aí até tem outra opção, né, de pós-fixado, que também é aquele pós-fixado vinculado ao IPCA. Hoje a gente tem aqui uma opção de, por exemplo, pagando IPCA mais 6,45. Para esse caso pode até ser uma opção melhor, mas aí para você não ficar dependendo se a Selic sobe, se a Selic cai, como que vai estar a taxa de juros, a gente vai aqui para uma segunda opção, que são as ações e os fundos imobiliários. Então aqui só fazendo uma introdução rápida, né, para quem ainda não entende muito bem. O que são fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, eles são fundos de investimentos gigantes que investem em imóveis. Imagina só, que eles são donos ali de vários imóveis, então eles têm lajes corporativas, galpões de logística, shopping, e você, quando compra uma cota de um fundo imobiliário, você também compra um pedacinho desse imóvel. E os fundos imobiliários recebem mensalmente o aluguel desses imóveis que eles têm na carteira. E esse valor que eles recebem, eles repassam uma parte deles ali para o cotista, de acordo com o número de cotas que eles têm. Então, quanto mais cota, mais você recebe. E aqui a gente também tem as ações. Quando você compra uma ação, o que você está fazendo é comprando uma pequena parte de uma empresa gigante. Então imagina que você tem grandes bancos, empresas ligadas ao setor elétrico, empresas de celulose, tem vários setores na Bolsa Brasileira. Só que aqui tem um detalhe, para você que está buscando uma renda recorrente, né, está buscando viver de dividendos, você não pode comprar qualquer ação. Porque imagina só, na Bolsa você vai ter ali aquela empresa média ou pequena que todo o lucro que ela tem, ela reinveste no próprio negócio para poder crescer ainda mais. E aí nesse caso, as pessoas que têm as ações dessa empresa, o que ela está buscando é uma valorização no preço da ação. Só que é claro que você não vai poder ficar esperando isso, né? Você tem ali aluguel, conta de água, luz, cartão de crédito para pagar. Então não tem como você virar para eles e falar assim, não, mas espera aí que a minha ação está valorizando. Não rola, né? Então o que a gente teria que fazer nesse caso? A gente teria que investir em grandes empresas que já estão consolidadas e que a maior parte do lucro que elas têm, elas distribuem ali para os acionistas. E aí, para a gente conseguir, né, ter uma média geral do mercado, porque imagina só, você poderia comprar vários tipos de fundos imobiliários, também tem várias ações que você poderia comprar. Para a gente fazer aqui uma simulação, a gente vai usar dois índices. O primeiro deles é o IFIX, que é um índice que pega uma média geral, né, dos fundos imobiliários, dos maiores fundos, os mais negociados, e tem ali uma cesta desses fundos imobiliários para ter uma ideia geral de como está o mercado. Então, pegando uma média, né, de dividendos que o IFIX pagou ao longo dos últimos meses, a gente tem uma média de 9,93. E agora para as ações,
ações, a gente vai pegar o IDIV. E o que é o IDIV? O IDIV também é uma cesta que pega ali as ações, né, as principais ações que pagam dividendos da Bolsa de Valores e monta esse índice. Então, nesse caso, a média de dividendos desse índice, para a gente conseguir entender, né, como que está o pagamento de dividendos no geral das empresas da Bolsa de Valores, a média do IDIV está em 9,31%. Então, pegando esses dois índices, né, o que a gente teria? A gente teria aqui R$1 milhão, pensando aí nesse valor de 9,93 que o IFIX rende, a gente teria um rendimento anual de R$ 99.300. E no caso do IDIV, esse dividendo de 9,31 renderia para a gente R$ 93.100. Só que aqui tem uma diferença importante. Quando a gente investe em uma empresa, em um fundo imobiliário, eles têm ali por trás deles ativos reais. Ou seja, o fundo imobiliário tem ali aquele imóvel que ele consegue ir reajustando o aluguel ao longo do tempo, e o imóvel no geral também vai reajustando o valor dele ao longo do tempo. É só você pensar, se você mora de aluguel, que anualmente o valor que você paga de aluguel vai sendo reajustado ou pelo IGPM ou pelo IPCA. E com os fundos imobiliários não são diferentes. E com as ações funciona da mesma forma. Ela consegue repassar ali a inflação para o cliente, porque imagina só, se ela tem ali uma inflação anualmente aumentando o valor das contas, aumentando o quanto ela gasta para produzir energia, a energia também vai ficar mais cara para o cliente. E o que isso quer dizer para a gente? Que se a receita, tanto do fundo imobiliário como das empresas, aumentam de acordo com a inflação, significa que os dividendos também são corrigidos indiretamente pela inflação. Então, nesse caso, se a gente montar uma carteira aí, metade fundo imobiliário e metade ações, a gente teria uma média anual de rendimento de R$ 96.200. E isso daria pra gente uma renda mensal de R$ 8.000. E como a gente falou, esses R$ 8.000, de maneira geral, a pessoa até poderia gastar 100% dele, né? Porque a tendência, e é claro, aqui vale a pena destacar que é uma tendência, é que esse rendimento, que essa renda vá aumentando, né, e acompanhando o poder de compra ao longo do tempo. Mas o que aqui eu realmente faria, né, consideraria, era investir 25%, que nesse caso aqui dá R$ 2.000, e utilizar, né, para viver, para pagar as contas, enfim, ali os R$ 6.000 que restam. E dessa forma, você vai garantir não somente aí uma manutenção, né, no seu poder de compra, mas como também o seu patrimônio vai estar aumentando ao longo do tempo. Até porque esses valores que a gente usou é de um período específico. Pode ser que chegue um momento, né, que as empresas paguem um pouco a menos de dividendos por conta de alguma dificuldade momentânea. Então, para você não ter essa dificuldade, seu patrimônio vai crescendo, né, e vai se alimentando aí ao longo do tempo. E a conclusão que a gente chega, R$ 8.000 dá para viver? Isso vai depender do seu padrão de vida. Se a gente considerar que a média do salário do brasileiro é de R$ 2.700, com certeza para a maior parte das pessoas, sem dúvida, dá para viver e dá para viver bem. Mas é claro que isso vai depender, né, do seu padrão e do quanto você já ganha. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e até a próxima.